Olá, estamos aqui no nosso terceiro vídeo, nesse roteiro de estudo sobre a responsabilidade civil do Estado. A gente já falou sobre a diferença entre responsabilidade penal e administrativa civil, a gente já falou sobre a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Essa diferença é importante agora que a gente começa a ver as teorias da irresponsabilidade, a teoria civilista, a teoria publicista, que são o tema desse nosso terceiro vídeo nesse canal, página 1. Ele foi montado para trazer para vocês resumos, roteiros de estudos, baseados nesses mais de 10 anos lecionando direito administrativo, né? Trago para vocês em poucos minutos o que a gente tem de mais essencial em cada um dos assuntos. Peço que já assinem o canal, deixem o seu like para contribuir com a difusão desse conteúdo. Vamos lá para o que interessa, né? Nesse vídeo número 3, a gente vai começar falando sobre a teoria da irresponsabilidade, aquela inicial. No começo, o Estado ele não assumia responsabilidade por nada. E qual que é a lógica por trás disso? A lógica é que o rei estava acima de qualquer tipo de lei. Então, se o rei estava superior, não existia uma constituição acima do rei ou da burocracia estatal, então ele não tinha como praticar erros. O que o rei fazia era supremo. O ato do rei, a palavra do rei era a própria lei. Então, não tinha como o que ele fizesse ser ilegal. Por que então responsabilizar o rei por algo que é completamente lícito? Tudo que vinha dele era lícito. A gente está falando aqui da época de um absolutismo, né? É a época que melhor expressa a teoria da irresponsabilidade do Estado. Coloquei aqui para vocês a frase The king can do no wrong, o rei não erra. Importante que vocês saibam que essa teoria ela também é chamada de teoria regalista ou teoria regaliana, tá? Nem sempre vai aparecer na prova com esse nome tão fácil de se identificar e de você lembrar o que significa, que é teoria da irresponsabilidade. Ele pode aparecer com o nome de teoria regalista, teoria regaliana, e você que vai ter que lembrar que o rei não pode errar, the king can do no wrong. Lembra lá do absolutismo, Luís XIV, ele estava acima de qualquer norma, então ele nunca errava, então ele nunca tinha que indenizar alguém por erros. Uma fase intermediária vem lá do direito francês. O direito brasileiro importou muitos dos conceitos do direito francês e lá na época napoleônica o direito francês evoluiu essa situação desde Luís XIV para então começar a diferenciar ações do Estado. Algumas ações do Estado, e agora a gente fala de teoria civilista da culpa. Algumas ações do Estado eram chamadas de atos de império. Outras ações eram chamadas de atos de gestão. Qual que é a diferença entre elas? Importante que vocês entendam que seja qual for a situação, quando a gente falar de teoria civilista da culpa, a gente está sempre trabalhando a responsabilidade subjetiva do Estado, tá? Responsabilidade, então, subjetiva. Quem não lembra a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva, dá uma olhada no nosso vídeo anterior. O vídeo anterior aqui do canal estava trazendo, o vídeo número 2, estava trazendo essa diferença entre objetiva e subjetiva. Aqui nesse momento intermediário, que a doutrina francesa estava criando uma diferença entre atos de império e atos de gestão, começa a surgir a possibilidade de um cidadão que sofreu um dano, um prejuízo provocado pelo Estado, esse cidadão vai poder então ser ressarcido por esse dano. Isso não acontece quando o Estado age com um ato de império, como, por exemplo, aqueles em que o Estado está agindo pela defesa de toda a nação, ele está agindo como defesa de suas fronteiras, como um ato de guerra. Então imagina que ele está ali no meio de uma guerra e nessa guerra destrói o armazém de um dos cidadãos da França, perdão. E aí, esse cidadão ele vai poder pedir indenização para o Estado francês por aquilo? Não, esse ato foi um ato de império. E aí existem alguns atos praticados naquela época que eram já atos de gestão. Então a administração pública francesa ela atuava promovendo então serviços públicos como de transporte, já começava a transportar mercadorias, e aí se um trem descarrilha e destrói aquele armazém do cidadão, do fazendeiro francês, nesse caso a gente está pela prática de um ato de gestão, o Estado vai ter que indenizar o dono daquela propriedade privada que sofreu um dano decorrente de um ato de gestão do Estado. Então é importante a gente diferenciar o que é um ato de império do que é um ato de gestão. No ato de gestão, o Estado está mais horizontal, ele está prestando um serviço, ele está numa relação quase que contratual com seus cidadãos. No ato de império, ele está numa situação verticalizada, o Estado ele está
como exercendo sua soberania, ele está hierarquicamente, né, ele está verticalmente acima dos demais cidadãos. E exatamente por isso, por essa verticalidade, pela teoria civilista da culpa, o Estado ele não era obrigado a indenizar o cidadão por danos gerados. A gente fala de teoria civilista da culpa, por que esse nome? Porque lá no direito civil, quando um cidadão vai mover uma ação contra outro cidadão, a teoria adotada também é a teoria da responsabilidade subjetiva. A gente tem que falar, relembrando aí o vídeo número 2, a gente tem que falar do agente causador do dano para então trabalhar o objeto, que é o nexo causal, e o dano jurídico. Por último, número 3, para finalizar esse vídeo, a gente vai falar das teorias publicistas. Qual é a essência dessas teorias? Com detalhe, a gente vai ver cada uma das teorias publicistas no próximo vídeo, no vídeo número 4. Aqui nas teorias publicistas, a gente vê uma evolução do Estado para assumir cada vez mais responsabilidades. Então, a gente não tem mais a diferença entre o que é um ato de império ou um ato de gestão, como acontecia lá na época das teorias civilistas. Pelas teorias publicistas cada vez mais adotadas, né, na administração pública, mundo afora, se há um serviço público, se é um agente público, o poder público ele começa a assumir cada vez mais responsabilidades, seja de forma mais parcial, seja de forma integral em determinadas situações, dependendo da teoria publicista que for adotada. Então a gente pode dizer que com as teorias publicistas, a gente tem tanto o uso da teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, como também, em alguns casos, o que é melhor para o cidadão que está pretendendo receber aquela indenização, o uso de teorias objetivas da responsabilidade estatal. E aí, para estudar cada uma das teorias publicistas, assistam ao vídeo número 4, próximo vídeo aqui do canal. Se essa introdução, resumindo aí, 30, 40 páginas de história sobre a responsabilidade civil foi útil para vocês, então por favor deixa aqui o like no canal, deixa aqui a sua assinatura, clica lá no sininho e ajuda o canal a difundir o seu conteúdo. Vamos lá para o vídeo número 4, vejo vocês então no próximo vídeo.